Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e o ano de 2024 finalmente começou no fogão, goleada 6-0 para cima do Aurora. Isso mesmo, eu tive lá, presenciei o jogo, né? Era tudo que a gente queria, uma partida assim para dar aquela tranquilidade, aquela calma, aquela volta da simbiose entre torcida e time. A Mia já quer aparecer aqui, todo mundo quer aparecer. Calma, Mia, calma, vamos lá. Galera, Júnior Santos, 4 gols, faz aí 4 com a mãozinha. 4 gols, nome do jogo, ao lado de Tiquinho Soares, que precisava tanto, né? Não só voltar a marcar, fez 3 assistências o Tiquinho, né? Além também do gol do Savarino. Gente, o Aurora, é claro, uma equipe frágil, né? Os haters vão falar, poxa, o Botafogo não fez mais do que obrigação. Só que quantas equipes frágeis o Botafogo já enfrentou, inclusive nessa temporada, e o Botafogo se enrolou, né? Parece que o Botafogo tá agora também aquela coisa do treinador interino, né? Assim como foi o Caçapa ano passado, o Fábio Matias se saindo muito bem, venceu o Audax por 2-0 e ontem disparou essa goleada de 6-0. Olha, muito tempo que eu não vi o Botafogo goleando, né? Acho que no próprio Newton Santos o recorde é um 7-0 em cima do Macaé. Galera, é jogo de Libertadores, tem atenção natural. A gente sabia que no nível do mar, no tapetinho, a diferença técnica, eu falei disso aqui ontem, né? Era justamente parecida com os 2.500 metros de altitude lá da Bolívia, era a distância entre Botafogo e Aurora, né? A equipe boliviana muito frágil, né? Não ofereceu nenhum perigo. O Gatito foi um mero espectador no jogo de ontem, né? Mas a gente sabe que o futebol hoje em dia iguala muito, né? Na parte física, na vontade. Jogo de Libertadores sempre tem catimba, né? Então o Botafogo fez o que deveria fazer, né? Aquela velha frase, né? O maior respeito que você pode ter a um adversário, mesmo que mais fraco, né? É você justamente jogar o tempo todo em cima, como o Botafogo fez, né? O Botafogo foi o Popó contra o Bambam, né? O Botafogo não deu chance, né? Sufocou e fez esses gols. Poderia ter feito até mais. Teve alguns gols ali também anulados, impedimento, enfim. Mas 6-0, inquestionável. Ali pelos 30 minutos, 30 e poucos do segundo tempo, a torcida... O jogo já estava totalmente resolvido, né? A torcida começou a fazer ola, né? Quando a torcida começa a fazer ola, é porque a diversão já virou arquibancada. O campo já estava até ali em segundo plano, né? Mas vamos lá, vamos falar do jogo, né? Jogadores de defesa do Botafogo, como eu falei, não tiveram muito trabalho. Se o Gatito, né, acho que não fez nenhuma defesa, que eu lembre, a zaga também não teve muito trabalho. Alexander Barbosa ali está se destacando como um comandante, né? Mesmo jogando com o nariz fraturado, como um cara ali, um xerifão da zaga, né? O Damian Soares participa do primeiro gol, né? Faz o cruzamento pro Tiquinho, acho que foi isso. Estou tentando me lembrar aqui. É tanto gol, gente, eu posso estar me enrolando, né? Ainda não tive chance também de ver com calma na televisão, né? Vi no celular ali rápido, depois do jogo. E o Hugo também, participação discreta. No meio de campo, muito bem, tanto o Tietê, que acabou saindo contundido, né? Tomou uma entrada dura, que aliás eu acho até que o jogador do Aurora deveria ter sido expulso. E o Danilo, aniversariante do dia, um monstro, né? Grande atuação do Danilo Barbosa. E o Eduardo voltou, né? Eduardo que já vinha numa crescente, desde o jogo com o Vasco mesmo, o jogo com Volta Redonda, vinha crescendo. A gente reparou um Eduardo mais solto, né? Com mais liberdade para criar, e também foi um dos destaques da partida. O Savarino, que fez o gol, né? Ele repetiu mais ou menos a mesma batida que ele tinha dado um pouco antes, no gol que foi anulado por impedimento, né? Aquela batida cruzada, mas com uma curva, né? Ele também mais discreto. Os grandes destaques, naturalmente, como eu já falei, Júnior Santos, Tiquinho Soares e o próprio Eduardo, né? Acho que foi o trio aí, espero não estar fazendo nenhuma injustiça, o trio que
comandou o Botafogo, né, na vitória, no massacre de ontem, né, massacre em cima do time boliviano. Vamos voltar a falar do Fábio Matias, né? Que eu disse que era interessante. Às vezes o auxiliar técnico, né? Ele tem um olhar diferente do próprio treinador, né? A gente tem que lembrar que o Thiago Nunes era o técnico até uma semana atrás. E justamente uma das críticas que o John Textor fez ao trabalho do Thiago Nunes, pelo menos não publicamente, mas que a gente ficou sabendo, né, ali nas internas, era justamente um time pouco ofensivo, né? E justamente o que a gente não viu ontem, né? O Botafogo martelou ali o jogo inteiro e o Fábio Matias realmente compreendeu bem a coisa, o que me faz até suspeitar que talvez ele até pudesse ficar até o jogo da próxima quarta-feira, primeira decisão aí, né, da próxima fase, no Newton Santos novamente, jogo com o Bragantino, a vaga será decidida fora de casa, né, no Nabi Abichedi. Para o jogo com o Fluminense agora, acho que já era um amistoso, fica mais caracterizado ainda, acho que o Botafogo não deve botar jogadores titulares, ou então mesclar talvez uma equipe, deve de fato poupar, porque na próxima quarta-feira, como eu falei, já tem uma grande decisão, né? Ontem tivemos 21 mil torcedores, participei lá do Mosaico, fui com a minha filha, ela adorou participar do Mosaico, lá do Pitbull, que estava maravilhoso, né? A gente não sabia o que era, na hora que você faz o Mosaico você nem sabe o que é, depois que você vê nas redes sociais, né? Ficou muito legal aquele Pitbull ali, cara de mal, né? E enfim, 21 mil torcedores. Acredito que na próxima quarta-feira esse número aí talvez chegue a 30 mil, né? Diante do que foi, né, a atuação de ontem. Como eu ia dizendo, pode ser que o Botafogo divulgue o novo técnico, né? Inclusive, quem prestou atenção no vídeo de ontem, o que eu falei aqui ontem, o André Rizek, jornalista que eu super respeito, replicou, né, no Seleção, né, no programa dele à tarde, no Sport TV. Ele falou justamente o que eu tinha dito aqui, que o Botafogo, mesmo se tivesse um nome encaminhado, certo, não divulgaria, né, antes da partida para não perder o foco do jogo, né? Foi exatamente o que eu falei aqui ontem, e assim foi feito. O Mazuco não está deixando vazar nenhum nome, né? Fala-se muito no Pedro Martins, como hoje seria talvez a maior aposta, né? Pedro Martins, que trabalhou com o próprio Tiquinho Soares lá no Vitória de Guimarães, né? Eu já tinha comentado aqui esses dias que a gente, nas redes sociais, né, vê que o Tiquinho curte umas postagens do Pedro Martins, né? Então que eles têm ali uma conexão, mas óbvio que o técnico não viria só por isso, né? É apenas um dos ingredientes, né? Quem sabe, caso seja de fato ele, né? Mas o Botafogo dá uma respirada agora, vê que a equipe atuou da forma que a gente esperava, né? E fez valer a sua superioridade técnica, né? Não relaxou, não ficou satisfeito com o resultado, fez 1-0, buscou o segundo, fez o segundo, buscou o terceiro e assim por diante, né? Quanto tempo que a gente não viu o Botafogo dessa forma? Então, obviamente a gente fica muito feliz também com o fim do jejum do Tiquinho, com os 4 gols, com 5 gols agora o Júnior Santos já é o maior artilheiro do Botafogo, né, ao lado de Dirceuzinho, de Jairzinho, né, do próprio Rodrigo Pimpão, né? Olha só, em 2 jogos o Júnior Santos já tem essa marca aí de, junto com essas feras aí, maior artilheiro do Botafogo em Libertadores, né? Então foi um jogo realmente, por isso que eu coloquei, né? Agora sim começou 2024 pro Botafogo. Outro fato importante, Fábio Matias, depois do jogo, né? Ele comentou o seguinte, deixa eu até puxar aqui para vocês, para eu fazer aspas aqui, sobre 2023, esse tempo já passou, vida que segue, exatamente, passou uma borracha, né? E assim que tem que ser, né? A torcida do Botafogo
botou umas faixas ali no entorno, né, do Newton Santos, e uma delas era justamente isso: esqueçam 2023, né, joguem 2024. Foi isso que o Botafogo fez, né? Foi muito bom, fiquei muito feliz como pai, né, porque minha filha curtiu demais, assim, me agradeceu várias vezes, né? Não é toda hora que ela vai ver o Botafogo disparando um 6-0, né? Mas foi muito legal, realmente, a atmosfera estava maravilhosa. O torcedor do Botafogo merecia muito isso, até para quem estava em casa também, naturalmente, que curtiu, que vibrou, né? Uma atuação dessa tão convincente. Óbvio, voltamos a dizer, o Aurora era muito frágil, né? Mas é o tal negócio. O Botafogo também já enfrentou outras equipes frágeis e não se saiu bem, né? Então, Carlos, o Fábio Matias ganha fôlego aí para, de repente, o próprio confronto com o Bragantino? Não sei, difícil eu falar, né? Difícil eu falar. Já tem gente defendendo que ele fique aí para não ter uma mudança aí tão grande. Mas eu acho que o técnico que chegar, né? E por isso que o Mazzuco tem repetido que o Botafogo está com bastante tranquilidade para trazer esse nome, né? O Mazzuco falou ontem, olha, o técnico que vier tem que entender o que é o Botafogo e a proposta do projeto do Botafogo para o restante da temporada, né? Não sei se isso é, de certa forma, uma leitura de que o Thiago Nunes não entendeu, né? Que o Botafogo precisava. O Botafogo hoje tem um elenco que a gente pode dizer que é um dos melhores do Brasil, né? Ontem ainda desfalcado das suas algumas das suas principais peças, como o Jefinho e o Luiz Henrique, né? O Mazzuco disse que por hora também o Botafogo não vai contratar mais, né? Vai esperar esses jogadores que estão contundidos, né? Eu coloco aí também o próprio Patrick de Paula, o goleiro John, né? Esperar esses jogadores se recuperarem, né? Então, a princípio, o grupo aí tá fechado. Naturalmente, a gente sabe que no meio do ano tem a chegada do Alain e do Igor Jesus, né? Mas, quer dizendo, o Mazzuco disse que o Botafogo agora quer um cara que chegue entendendo o que é o Botafogo, entendendo o que o Botafogo prospecta para esse ano, né? Então, talvez seja isso, talvez o Thiago Nunes não tenha entendido. Muitas vezes a gente perguntava, será que o Thiago Nunes é um técnico do tamanho do projeto do Botafogo, né? Talvez ele não tenha entendido o tamanho da coisa, né? O Botafogo, quando traz o Luiz Henrique, maior contratação da história do futebol brasileiro, ele está também passando uma mensagem, né, do tamanho da expectativa do Botafogo para esse ano, né? Passar ontem, né, classificar era fundamental. Agora a gente pega o Bragantino, que é uma equipe que, se não tem uma força de torcida grande, é um time forte quando joga em casa, vai decidir a vaga com a gente no Nabi Abichedi, né? E que naturalmente quer muito também jogar a fase de grupos, assim como nós, né? A equipe que foi eliminada, espero que seja o Bragantino, o Red Bull Bragantino, irá disputar a Sul-Americana, né? E, obviamente, quem passar joga a fase de grupos, né? Que era o que a gente já deveria estar, mas isso aí, águas passadas, né? Ficou para trás 2023. O Marlon Freitas acabou ontem sendo dispensado, né, do jogo. Ele teve um problema com... perdeu um familiar, né? Ontem teve problema do falecimento de um familiar, então ele acabou também saindo. A gente não sabe se ele seria escalado. Fato é que o Danilo foi, como eu disse, né, destaque ali no dia do seu aniversário, né? Danilo Barbosa fez aniversário ontem. Deixa eu ver se eu tô esquecendo aqui de alguma coisa. Com certeza eu tô. Mas tô querendo gravar esse vídeo aqui também sem roteiro, para passar, né, a emoção de quem viveu essa noite aí ontem lá no Newton Santos, também quem curtiu de casa, né? Galera, acho que é isso. Agora que o Botafogo retome o seu caminho, né? O Botafogo conseguiu, digamos que, fazer as pazes com a torcida, né? A torcida festejou demais, curtiu essa vitória, né? O mosaico realmente foi incrível, lindo, lindo, lindo.
E agora o Botafogo tem o jogo do final de semana, praticamente protocolar, né? Pode ser até que aconteça aí uma combinação, mas obviamente que o nosso objetivo principal, que é a Libertadores, foco total no jogo da próxima quarta-feira, e aí a gente vai saber agora no decorrer da semana, talvez hoje ainda, quem sabe, se seguiremos com o Fábio Matias à frente da equipe ou se já teremos aí um nome anunciado. Beleza, pessoal? Que alívio, né? Que alívio. Que vocês todos tenham uma grande quinta-feira. Deixe seu like, faça seu comentário. O que você achou da atuação do Tiquinho? Será que o Tiquinho foi o melhor jogador em campo? Para muita gente o Tiquinho foi o melhor em campo, mas não dá pra gente esquecer os 4 gols, né? Do Jacaré, do Raio, como ele gosta de ser chamado, o Júnior Santos, né? E também aí dessa retomada do Botafogo com o Eduardo, enfim. Beleza? Comenta aí embaixo, quero ouvir a sua opinião, né? E a gente estava merecendo demais. Valeu, aquele abraço pra cima, fogão!